Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 25, Servofreio. O seu gostei é muito importante. Ajude a promover o canal e levar o conhecimento aos demais. O que levou à criação do servofreio? Foi o aumento de massa e de velocidade dos veículos, ao longo do tempo. O aumento de massa ocorre principalmente pelo aumento das dimensões gerais do veículo, A cada geração que você tem aí de veículo, ele cresce, no espaço interno. Então isso reflete no uso de mais matéria-prima, de mais aço, de mais estrutura, e também tem a parte da regulamentação, Porque no final aí dos anos 70, início dos anos 80, começou a preocupação com a resistência do veículo no crash test, no acidente, na batida. Então isso também promoveu um aumento de massa para poder passar, para poder atingir o mínimo que o governo pede, o mínimo que o Estado pede. E mesmo assim, se não é uma lei, se não tem uma força de lei, tem uma força muito grande com o consumidor que um certo veículo tem um bom desempenho no crash test, Isso é um chamativo para a venda, E isso também leva ao aumento de massa no decorrer das gerações do veículo. A velocidade aumentou porque se aumentou também a eficiência mecânica dos motores, A gente lembra aí um supercarro, o primeiro supercarro, uma Lamborghini, tinha nos anos 70 aí 280 cavalos, era considerado supercarro. Hoje se acha em muito longe para achar mais do que isso num sedã, Então assim, os motores aumentaram a potência, Os veículos aumentaram a massa e isso tem influência no sistema de freio. Então aqui eu coloquei essa foto, para ilustrar as diversas gerações do Golf, que ele nasceu aqui em 74 como um carro pequeno, um carro, não digo um city car, mas um carro pequeno, modesto, e foi crescendo aí ao longo do tempo, certo? Então a gente chegou aqui na 7ª geração. E eu fiz um comparativo aqui bem simples, só de duas especificações, Velocidade máxima e massa. E aqui dá pra gente ter uma bela visualização do que ocorreu aí, do que o sistema de freio teve que lidar e qual que foi a necessidade da criação do servofreio, Então a geração inicial aqui conseguia atingir na versão com o motor 1.1, um motor bem modesto, que gerava 49 cavalos, Então ele atingia 140 km por hora, com uma massa aí de 750 kg, Era mais ou menos o que pesava o carro dessa época aí. Era mais ou menos isso que o nosso primeiro Gol, o Gol da Volkswagen do Brasil, foi lançado aí em 1980. Era mais ou menos a massa de um Chevette, era mais ou menos a massa de um Fiat 147. Então estava todo mundo aqui próximo, entre os 750 e os 800 quilos. E com desempenho não muito longe disso. Então era o standard aí do meado dos anos 70. Agora a gente chega na 7ª geração do Golf. Isso aqui eu peguei da versão GTI gasolina, Então ele atinge 250 km por hora, porque ele é limitado eletronicamente para essa velocidade. Eu acredito que ele chegue muito próximo aí dos 300, se só tirar ali a trava na ECM, com uma massa de 1.235 kg. Só que assim, de velocidade é um incremento de 78,5% em relação à primeira geração. E na massa, um incremento de 64,6% em relação à primeira geração. Só que aqui na energia cinética a gente tem 194% de aumento. Quer dizer o quê? Que a energia cinética da primeira geração é a metade praticamente da 7ª geração. Então, isso influenciou muito o sistema de freios.
E entre outras necessidades, outras alterações, veio que a criação do servo. Aqui nós temos a definição, né, do servo-freio. O servo-freio é um dispositivo destinado a diminuir o esforço no pedal de freio. E embaixo aqui a gente tem assim, um esquema, né, de como um esquema simples aí da conversão, né, da força do pedal de freio aqui, onde o motorista aciona o sistema até isso virar pressão hidráulica no sistema de freio. Antes do servo-freio, a força do pedal era aplicada diretamente no cilindro mestre e o cilindro mestre convertia essa força em pressão hidráulica. Agora existe um dispositivo, o servo, instalado entre o pedal e o cilindro mestre. Então ele multiplica a força aplicada no pedal, né? Aí você fala, mas você está falando aqui que ele diminui o esforço. Se a gente pensar o seguinte, a gente tem um target aqui de pressão, certo? Uma pressão X. Sem o servo-freio, você tem uma força Y. Como o servo-freio amplifica essa força, você diminui o esforço de pedal aqui para uma mesma pressão. Vamos para os tipos de servo-freio. O tipo mais comum aí, né, o mais antigo ainda em uso, o tipo pneumático. Ele aproveita o vácuo criado no coletor de admissão para reduzir, né, para diminuir o esforço do pedal. Então a gente tem essa haste aqui que recebe aqui uma forquilha que é ligada no pedal do freio. A gente tem esses prisioneiros aqui que fixam todo o conjunto aqui no painel dash, né, o painel corta-fogo. Tem essa proteção aqui da parte interna das válvulas do sistema. E do outro lado a gente tem dois prisioneiros que recebem aí o cilindro mestre. O cilindro mestre encosta nessa face aqui. E aqui é a entrada do tubo de vácuo. Os detalhes de funcionamento, eu vou fazer um outro vídeo só para isso, né? Que é uma coisa para não ficar um vídeo muito grande, muito cansativo, tá ok? E isso aqui é uma invenção de um engenheiro inglês, o Perry Thomas, de 1920, e ele colocou isso no que é considerado hoje o primeiro supercarro, também de 1920, o Leyland 8. Esse carro tinha muitas coisas inovadoras para a época, né? E era um carro muito caro. Então essa foi a primeira utilização no servo-freio pneumático em veículo de produção. Nós temos também o Hydro Boost, que é um sistema aí criado pela Bendix nos anos 70, destinado a picapes grandes, né? Picapes, caminhões que ainda utilizam o sistema hidráulico, né? E ele não utiliza vácuo, ele utiliza a energia do fluido de direção hidráulica. Então a bomba de direção hidráulica, além de tocar obviamente o sistema de direção, né, parte aí da sua vazão de fluido é desviada para auxiliar aí a multiplicação de força do pedal. Então aqui nessa imagem a gente tem o pedal de freio, né, que fica fixado aqui atrás dessa imagem, né, nessa rosca. Desse lado se fixa o cilindro mestre. Então você vê que é um dispositivo muito mais compacto, porque você tem uma pressão muito grande aí, né, na bomba de direção hidráulica. Isso aqui é um acumulador a gás, e esse também vai ser o objetivo de um vídeo separado para explicar o funcionamento bonitinho do Hydro Boost. E o sistema mais novo, né, em uso aí atualmente é o sistema elétrico. Aqui eu coloquei a versão simplificada dele, né, que só conta realmente com o dispositivo que reduz aí o esforço no pedal. Então aqui está o garfo, né, que se conecta aí o pedal de freio,
A gente tem a haste aqui de entrada. Nessa imagem está montado o cilindro mestre com reservatório de fluido de freio, né? Nesse prisioneiro aqui que se fixa no painel dash ou no painel corta-fogo. E a gente tem aqui uma redução e um motor elétrico. E esse motor elétrico substitui tanto, né, o acionamento a vácuo, o acionamento pneumático, quanto o acionamento pelo fluido de direção hidráulica. Com vantagens óbvias aí, né? É muito mais simples, é muito mais fácil você calibrar, você fazer o controle de um motor elétrico do que você fazer uma calibração no sistema pneumático ou um sistema hidráulico, né? Então é muito mais simples e no futuro vai ser muito mais barato. Hoje isso ainda tem um custo muito alto. Você praticamente encontra isso em dois nichos aí, ou veículos que precisam do sistema de atuação muito grande pneumático, no caso de uma picape pesada, né? E ela tem um freio muito grande e até só que um adiantado, a gente tem o sistema pneumático em tandem. Na verdade são duas câmeras pneumáticas, duas câmeras de vácuo, justamente porque se necessita uma multiplicação de força muito grande. Então isso o que resulta? Você precisa de ter muito espaço no underhood, né? Muito espaço debaixo do capô para fazer essa instalação. Então o sistema elétrico é mais compacto e é utilizado nesse tipo de veículo. E na outra ponta ele é utilizado em veículos BEV, em veículos puramente elétricos a bateria. Justamente com um veículo desse não tem vácuo, né? Ele não tem motor de combustão interna, então ele não tem fonte de vácuo. Então não faria sentido você instalar uma bomba de vácuo só para tocar o servofreio. Então isso aqui também é utilizado para veículos BEV, né? Para veículos elétricos a bateria. Atualmente o preço peça para montadora ainda é alto, porque o volume ainda é baixo, mas a tendência é deixar de existir, né, o sistema pneumático e ter adoção completa aí do sistema elétrico, principalmente porque o veículo está caminhando para um freio que vai abandonar um momento ou outro o sistema hidráulico até no acionamento do freio de roda. E a gente vai falar em outro vídeo, dar mais detalhes aí do funcionamento desse sistema. A gente tem também uma versão que incorpora mais funções além de somente gerar pressão para o sistema. A gente tem a versão que é tudo conjugada, tem módulo ABS, módulo de controle de tração e estabilidade, tudo junto. Então assim, você reduz muito aí o espaço que você precisa debaixo do capô, o espaço no underhood. Curta, comente, inscreva-se, ligue as notificações e compartilhe.